Aula nessa noite para trazer a mensagem. Glória a Jesus. Amém? Salve a maravilha do Senhor. Amém. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Peço que se põe de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Você já saudou seu irmão hoje com a paz do Senhor? Aleluia, meu irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Salve seu irmão com a paz do Senhor. Aleluia, a paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, a paz do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém? Aleluia, a paz do Senhor. Saudando uns aos outros diante da presença de Deus. Fiz isso para que nós possamos, nesse momento, esticar um pouco. Aleluia, estar preparado para a palavra do Senhor. Peço você que abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Aleluia, os Filipenses, capítulo 4. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 4, verso 8. Hoje, o culto de missões, acabamos de ver um vídeo que nos inspira e fala, aleluia, acerca de homens de Deus que deram a vida para que hoje estivéssemos aqui e possamos saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Aleluia, graças a iniciativas como de irmãos como esse, nós podemos hoje ter o prazer de conhecer o Evangelho, a palavra que é viva, pura e eficaz. Graças a Deus e cremos no crescimento contínuo do Evangelho. Aleluia, e para isso que nós estamos aqui essa noite, para adorar a Deus e para aprender acerca da palavra dele. E quando aprendemos, nós divulgamos, e quando divulgamos, nós expandimos o Evangelho. Amém? Amém. Quem achou diz amém. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todos encontraram? Aleluia. Quem não encontrou, olha com seu irmão do lado. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Os irmãos entenderam? Então vamos ler novamente. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro. Verdadeiro. Tudo o que é honesto, diga comigo, honesto. Honesto. Tudo o que é justo, diga comigo, justo. Tudo o que é puro, Puro. tudo o que é amável, Amável. tudo o que é de boa fama, Fama. se há alguma virtude, Virtude. se há algum louvor, Louvor. nisso, Pensar. amém? Amém. Nisso pensai. Olha para seu irmão e diga assim: irmão, o pensamento traz mudança no corpo, nas atitudes, na vida, no meio que vivemos, No meio que vivemos. na família, Na família. no ser. No ser. Então, irmão, Então, irmão. cuidado com o que você está pensando. Amém? Poder sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, se nós olharmos para a luz do Evangelho, a história do cristianismo, nós notamos e percebemos
que foi por meio da divulgação de ideias, da palavra, de pensamentos, que o Evangelho surgiu. O próprio Jesus, quando se fala olhando no dicionário hoje, você for procurar a palavra pensamento, nós podemos ter uma definição simples e concisa acerca do que seja o pensamento. E o pensamento é o ato de conceber ideias. O pensamento é o ato de formar ideias. Nós cristãos somos, na verdade, nós seres humanos somos seres pensantes. Fomos formados para pensar. E a diferença entre nós que temos a razão, formados humanos, em relação aos animais, é que nós temos a capacidade de pensar. Herdamos uma semelhança de Deus. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis que no dia da criação, Deus pegou um pó, um barro, formou um boneco e olhou para o boneco e disse Deus para alguém, acredita-se que Jesus Cristo, que é onipresente, ele disse: eu estava lá quando você foi criado. Então Deus olhou para Jesus e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas Deus, ele já tinha feito o boneco. E a Bíblia nos mostra que Deus soprou no homem um espírito de vida. Só que quando se fala de imagem, acredita-se que nós fomos feitos à imagem de Deus. Ou seja, nós temos os aspectos, os detalhes de Deus no corpo, na formação. Mas quando se fala de semelhança, quer dizer que nós agimos semelhantes a Deus. Glórias a Deus. Ou seja, Deus, ele nos deu características físicas dele, mas também nos deu características emocionais, espirituais. A Bíblia nos mostra no livro de Eclesiastes que o espírito, que o corpo, ele vai voltar para o pó, porque do pó ele veio, mas o espírito volta para Deus, porque a Deus pertence. Glória a Deus. O espírito de vida, o sopro de vida que habita em mim e em você. É tão profundo isso, que se nós analisarmos pela palavra, nós vemos que quando o apóstolo Paulo diz que ainda que esse edifício se corrompa e pereça e venha cair, o meu espírito permanece vivo em Deus. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo ele falava aos homens, ele entendia sobre a natureza humana. Ele diz: eu conheço a natureza humana. E ele sabia que uma vez que o homem saiu do jardim do Éden, perdeu a característica de poder falar com Deus. Por quê? Porque o homem, ele tinha uma habilidade de falar diretamente com Deus. O seu corpo era perfeito. E a Bíblia nos mostra que Deus descia todos os dias à tarde no jardim para falar com o homem. Eu costumo dizer que o homem era dotado de um pensamento, de uma inteligência igual, que Deus confiou ao homem toda essa terra. O Senhor disse: olha, homem, você habita na terra, sujeitai a ela e governai. O próprio Deus disse a Adão: tem todos esses animais aqui. E o que Adão fez? E Adão começou a passar os animais, e Adão começou a dar nome aos animais. Imagine a quantidade de espécies que passaram diante de Adão, e ele falou: esse vai se chamar leão, esse vai se chamar girafa, aquele grandão ali vai se chamar elefante. Ele deu, nomeou a tudo, porque Deus sabia que o homem tinha uma capacidade de pensamento como ele dela. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! E nós, amados, hoje, diante da palavra de Deus, conhecendo o Evangelho, sabemos que muitas das batalhas que enfrentamos ocorrem em nosso pensamento. Se o nosso pensamento for puro, todo o nosso corpo será puro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Quando o salmista diz que o coração alegre aformoseia o rosto, ele estava dizendo que quando você está com um pensamento positivo, quando você está pensando, está com a vida resolvida internamente, o seu corpo, ele corresponde com saúde, corresponde com beleza, corresponde, aleluia, com força. O seu corpo corresponde
Aleluia! Mas assim como se o nosso pensamento estiver mal, todo o corpo será mal. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia! Quem sabe você não parou para refletir sobre isso? É interessante que eu estava lendo um livro esses dias, um livro que fala sobre um grego, e ele estava na cidade de Atenas, do lado de fora de Atenas, e chegou um homem para ele e falou assim: olha, eu quero mudar, morar aqui em Atenas. E aquele homem, aquele grego sábio, olhou para o homem e disse assim: como é onde você mora atualmente? Aí o homem disse assim: não, onde eu moro atualmente é chato, é muito ruim, porque onde eu moro só tem pessoas más, onde eu moro só tem inimigos, onde eu moro ninguém ama ninguém dá um prato de comida para ninguém, onde eu moro é insuportável de viver. E aquele grego olhou para ele e disse assim: siga seu caminho, porque aqui em Atenas será da mesma maneira. E mais tarde chegou um outro homem e disse: eu quero mudar para Atenas. E ele olhou para aquele homem e disse assim: eu posso fazer uma pergunta? Como é onde você mora agora? Aí ele disse: onde eu moro agora é maravilhoso. Onde eu moro, as pessoas são boas. Onde eu moro, Deus ajuda os outros. Onde eu moro, quando eu olho para alguém, eu tenho vontade de ajudar, porque eu sei que alguém vai corresponder. Onde eu moro, as pessoas se preocupam não consigo mesmo, mas se preocupam com o outro. Onde eu moro, há união. Aquele grego olhou para aquele homem e disse assim: pode vir morar em Atenas, porque aqui é igual onde você mora. A moral da história, o que aprendemos com isso? É que todos aqueles homens, eles tinham uma visão dos seus lugares diferentes. Um olhava tudo mal, um olhava julgando o outro, não confiava no outro, dizia que tinha inimigos, e com certeza tinha, porque na sua mente estava dizendo que tinha inimigos. O outro ignorava os defeitos alheios e procurava ver as qualidades e via o melhor no próximo. Glória a Deus. E o grego sabia que em qualquer lugar do mundo que você vivesse, se tivesse uma visão positiva, e se tivesse no seu pensamento os conhecimentos, os conceitos de que o outro, o seu ambiente que você vive é moldado pelo que você pensa acerca dele, ele viveria bem em qualquer lugar do mundo. E isso, como cristão, você pode dizer assim: irmão, você está falando algo dos antigos gregos, de estudiosos, de pensadores. Não, irmão, nós acabamos de ler a Bíblia. Aleluia. E a Bíblia diz que, irmãos, onde tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, Aleluia. se há alguma virtude, se há algum bem. Hoje há uma busca muito grande de livros de autoajuda, de palestras motivacionais, porque acredita-se que a população, pelo fato de ser imperativa, estão seguindo caminhos que não levam ao conforto emocional. Então precisa de alguém que está ali dizendo: não, você pode, não, você consegue. Há pessoas que dizem, muitas vezes, quando você vai pregar o evangelho, e fala assim: não, eu não preciso de um pastor para ficar falando que eu sou mais que vencedor. Não, eu preciso de alguém que fica falando que Deus está me dando vitória. Não, não preciso disso. Porque acredita que vir para a igreja vir para um culto motivacional. Que nós estamos aqui falando palavras para emocionar alguém. Não. Quando a Bíblia nos mostra que nós devemos preocupar com o nosso pensamento, é porque no livro de Romanos, o próprio apóstolo Paulo escreveu uma carta à outra igreja de Roma e disse, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do vosso pensamento. Glória a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, ouvimos falar da palavra de Deus, nós estamos recebendo ensinamentos que nos edificam. Deus seja louvado. Sabemos que para receber o Espírito Santo, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu cometi um erro grave quando disse assim: tem que ter os frutos do Espírito Santo.
que é a paz, a bondade, fidelidade. Só que eu descobri que tudo isso é o fruto do Espírito Santo. A mansidão, o domínio próprio. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, a Bíblia nos mostra que ele, o Espírito de Deus, ele veio para habitar dentro do homem e fazer o quê? Convencer o homem do pecado, da morte e do juízo. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus e todo dia, quando você pensa em fazer algo errado, ou talvez quando você pensa que está caminhando trilhando um caminho errado, o Espírito Santo fala assim: ó, não é por aí, ó, não vai por aí. Aí você ouve Deus dentro de você, e muitas vezes é difícil dar ouvido à voz do Espírito que está dentro de nós, que fala diretamente aos nossos pensamentos. Aleluia! Mas o objetivo é moldar a nossa vida para nos edificar. Eu digo que o maior crescimento é o crescimento como ser humano. Quem sabe alguém aqui entrou e quando começou o evangelho dizia assim: eu nasci assim, eu sou ignorante mesmo, eu sou bravo mesmo, eu não tenho paciência não, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu digo, pela palavra de Deus, é possível mudar. Glória a Deus. A paz, a mansidão, o domínio próprio. É possível mudar o caráter. Transformação é mudança de caráter humano. Quando você vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, Deus está dizendo: eu quero mudar a sua vida. Aleluia. Jesus conheceu a palavra e diz: negue-se, pois, o homem a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pedro, o apóstolo Pedro, que tinha um caráter muito forte, que andava o tempo todo com Jesus, e no terceiro ano, que Jesus Cristo já tinha pregado com ele em vários lugares, Pedro ainda estava com espada na mão. E quando veio o soldado para prender Jesus, ele 3 anos seguindo Jesus, ainda tinha uma arma do seu lado. E quando veio o soldado para atacar Jesus, ele pegou a arma e atacou o soldado. Cortou a orelha do soldado. Esse mesmo Pedro, que dizia e que amava realmente a Jesus, Jesus disse que ele ia negar e se arrependeu. Ele disse na sua carta, diz assim: hoje eu carrego em mim as marcas de Cristo e sigo as pegadas de Jesus. Glória a Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou seguindo o caminho de Jesus Cristo. Ele estava dizendo: eu estou seguindo vivendo conforme Jesus Cristo viveu. E sabe quando, irmãos, ele começou a se transformar? Quando após a morte de Jesus, ele certo dia que estava reunindo 120 homens, 120 pessoas em oração, e veio uma voz, aleluia, uma língua rebatida como de fogo, um vento veemente que entrou no lugar, e todos foram batizados e cheios do Espírito Santo. A transformação começou quando ele estava cheio do Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo em nós, que molda o nosso caráter. Irmão, é fácil falar de fazer bem. Aleluia. Muitas vezes quando nós ouvimos hinos que dizem assim: ó, irmão, Deus vai fazer crescer o inimigo, veja você, seja abençoado. Aí você pensa naquele vizinho que fala mal de você. Você pensa naquele colega de trabalho que te persegue. Você pensa que você coloca o seu inimigo como alguém, como outro. E aí o apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades da terra. Aleluia! Hoje vivemos em uma sociedade tão individualista. Muitas vezes até mesmo na igreja nós nos reunimos no domingo, mas nunca paramos para perguntar como vai, irmão, na sua casa. Está precisando de algo? Ou nunca sabemos, muitas vezes a igreja começa a profissão de cada um, quem sabe na empresa, ou onde surge uma oportunidade de trabalho, para dizer: meu irmão na igreja que está desempregado, que eu posso ajudar. Hoje nós vivemos um mundo individualista que nós nos prendemos na nossa própria vida.
dia e esquecemos do outro. E o Evangelho foi espalhado de casa em casa, de porta em porta. Aleluia! O Evangelho foi espalhado quando Jesus Cristo estava com aquela multidão, mas ele se preocupava com a multidão. Aleluia! Quando os discípulos diziam: não, Senhor, despede a multidão, porque nós temos fome, já está tarde. Jesus Cristo falou assim: o que tens? Porque Jesus Cristo estava preocupado com a multidão. E alguém disse: tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus Cristo multiplicou e alimentou a todos. Um certo dia, quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele viu a multidão e ele olhou para dentro do pensamento da multidão. E a Bíblia diz que o que Jesus Cristo viu, quem sabe o sofrimento de cada um, o sofrimento das pessoas, quem sabe a forma que as pessoas se martirizavam. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para aquelas pessoas, não por causa de Lázaro, porque ele disse anteriormente que Lázaro já estava dormindo e que ele seria acordado. Então não era por causa de Lázaro, mas quando ele olhou para a multidão, a Bíblia diz que Jesus Cristo chorou por amor à multidão. Irmãos, e hoje estamos aqui falando do mesmo Jesus, seguindo o mesmo Jesus, e devemos olhar para um com o outro, dizendo: olha, não somente aqui na igreja, lá fora, o ímpio, com amor, pensando positivo, pensando de maneira que para edificação. É claro que o senhor está meio vago, eu poderia ficar aqui falando sobre o pensamento e sobre as características de um pensamento cristão, sobre a característica do pensamento no contexto geral. É claro, quando você vai estudar, por exemplo, métodos de pesquisa na faculdade, quando você vai estudar parte dos pensamentos dos gregos, você consegue diferenciar os tipos de pensamentos: pensamento científico, pensamento religioso, você consegue caracterizar isso. E dentro, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também que conta a história antiga, hoje mesmo já foi lida, acerca de um homem, Neemias, que viu a sua cidade destruída e disse: não, eu quero mudar a história da minha cidade. E ele ficou triste, como o irmão já disse, ou seja, o seu pensamento já se comoveu e pensou em edificar aquele muro. Começou com a sua ideia, começou pensando positivo, começou traçando uma meta, um projeto. E aí o rei falou com Neemias e ele deu aval para Neemias ir fazer aquela obra. E muitos tentaram acabar com a obra, mas Neemias permaneceu firme no seu projeto. Glória a Deus. E os muros de Jericó foram edificados. Aleluia! E eu quero dizer nessa noite: cuidado com o nosso pensamento. Eu quero encerrar trazendo uma alusão. Eu lembro que eu fui criado na fazenda e lá os pássaros, eles sempre voavam em onde estavam os gatos, e eles ficavam pulando em cima das vacas e comendo um pouco comiam o carrapato que estava dentro da vaca, porque se alimentavam do gado. Mas só que interessante que quando começava a incomodar 2, 3, 4 pássaros de cima, o gado começava a balançar e saía e não deixava aqueles pássaros ficar ficando de cima. Aí eu trazendo isso de um contexto contrário, eu fico imaginando, aqueles pássaros poderiam pular, ficar em cima daquela vaca por um certo tempo, mas não poderiam reunir todos, já que eles estavam no alimento ali, e fazer um ninho em cima da vaca e já morar ali. Não poderia fazer isso. Irmãos, e o nosso pensamento é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que você não vai ter pensamento negativo, não vai ter pensamento mal, não vai ter pensamento que você vai pensar, vai falar assim: nossa, eu não posso, não deveria nem passar isso da minha cabeça. Imagine que é apenas aqueles passos que vem, lança alguma coisa e sai, vai embora. Mas o problema do pensamento que traz mal para a nossa vida não é você pensar dizendo: olha, eu sou inferior, ou que isso não vai dar certo, ou que... Não, mas o problema desse pensamento é você alimentar ele, e aí ele vir e fazer ninho na sua cabeça. Muitas vezes nós alimentamos o pensamento mal, porque é mais fácil. É muito mais fácil dizer: não vai dar certo, do que dizer: Jesus, Deus é comigo e eu vou conseguir. É muito mais fácil alimentar a negatividade do que tomar postura e dizer assim: eu sou mais que vencedor e eu vou lutar. Mas, irmão, em nome do Senhor Jesus,
falando acerca de coisas espirituais, não, eles estavam dizendo acerca de coisas materiais. Eles estavam dizendo assim, olha irmãos, nisso pensai. O segredo é mudar o pensamento. Você muitas vezes diz assim, eu estou frio, estou abatido, estou triste. Quem sabe esse passo vem um pouquinho na sua mente. Mas alimentar ele vai trazer depressão, as doenças males dessa nova sociedade, estresse, vai trazer angústia, desejo de suicídio, coisas que eu lembro que uma certa feita, para encerrar, eu estava ministrando a palavra do Senhor, um curso, falando acerca de alma e de espírito. E ele estava falando sobre o poder, o que seria a alma e o espírito. A Bíblia diz, e falando sobre a carne, a Bíblia diz que o que é carne, e o que é espírito. E quando se fala de alma, é a diferença, é o intelecto, é o pensamento, são as emoções. A alma define se nós vamos para Deus ou vamos ficar aqui. Porque existe o livre-arbítrio, quem escolhe a nossa alma. Por isso que a Bíblia diz que o que é carne, ou seja, pensamento ligado a desejos carnais é carne. Pensamento ligado às coisas espirituais é espírito. Por isso que o próprio Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.